de volta ao Jogo do Poder pela Rede CNT. Deputado Edson Santos, falávamos dos prejuízos que poderão provocar essa decisão do Senado. É um prejuízo enorme, um transtorno na questão dos proventos do Rio Previdência, dos servidores aposentados, 230 mil servidores, mas há uma outra consequência, que é no campo ambiental. 250 milhões de reais serão aplicados esse ano com recursos dos royalties em projetos ambientais, porque são recursos do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, ou seja, uma lástima. Teremos também consequências em projetos importantes, como a despoluição da Baía de Guanabara e outros projetos dessa área. É por isso, Ricardo, que nós temos que lutar até os últimos minutos defendendo o Rio de Janeiro, né? Nosso papel como deputados federais do Rio de Janeiro é exatamente ir para a mesa de negociação com a faca no dente, para fazer a devida defesa do nosso Estado. Eu estou estudando o projeto que foi votado no Senado da República. Estou solicitando, inclusive, ao líder do PT uma reunião para a gente tratar isso de uma forma partidária, que isso não é um problema só do Rio de Janeiro. Esse é um problema, como bem foi colocado aqui pelo Eduardo, é um problema da federação. E não dá para se reunir 25 estados contra 2 estados, que na verdade é o Rio e Espírito Santo, que são os mais prejudicados por essa nova legislação do Jorge do petróleo, e ter uma postura de rolo compressor, né, de esmagar e de subtrair, né, dos nossos estados recursos que são fundamentais, que se você não tem os 250 milhões para o FECAM, você vai ter que arrumar de outro lugar. Então, isso vai acabar por desarrumar a economia do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que nós temos que... Isso, de certa maneira, é uma quebra do Pacto Federativo, porque os compromissos do Rio de Janeiro foram assumidos com base nesses recursos. Inclusive, a dívida do Estado foi renegociada com o governo federal, tendo como base os recursos dos royalties. Eu iria mais além. Esse ano, inclusive, me parece que 1,7 bilhão são destinados a pagamento da dívida da União. O Rio destina ao pagamento da dívida da União com o recurso dos royalties. Quer dizer, o Estado não vai poder mais honrar esse compromisso com a União. Eu diria mais, inclusive, é uma quebra do Pacto Federativo, levando, inclusive, em conta a origem dos royalties, que, na verdade, foi uma compensação à mudança da cobrança do combustível na origem. Então, quer dizer, novamente, o Rio de Janeiro foi penalizado com essa legislação do combustível. E agora será penalizado com a mudança da regra do covardia com o Rio de Janeiro. Você sabe que no dia da votação do Senado Federal, eu peguei o senador Alfredo Nascimento do Amazonas e falei: senador, só imagine se 505 dos 513 deputados se juntarem contra os 8 do Amazonas e vamos acabar com a Zona Franca de Manaus, que custa 6 bilhões ao país, dos quais o Rio de Janeiro paga 14% disso, 840 milhões de reais. Ele falou: eu taco fogo na floresta amazônica. Então, quando vai para o lado deles, todo mundo reclama. Foi o que eu disse: o que vocês estão fazendo fazendo que a gente taque fogo no Rio de Janeiro. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eles só sentem, e o que aconteceu nesse processo, é que eu disse essa expressão essa semana, vão transformar isso no faroeste. Vai ter maiorias eventuais para tomar o dinheiro dos outros. E isso só quem pode botar ordem nessa bagunça que se instaurou é o chefe do Poder Executivo, é a presidência da República. Eu quero saber a opinião de vocês agora em relação a essa segunda etapa do projeto. Ele vai para a Câmara. Há alguma possibilidade de mudança na Câmara? Há alguma chance na Câmara o projeto ganhar? O problema que nós precisamos ser transparentes. Eu não vejo nenhuma possibilidade de melhorar. Eu acho que pode piorar. Pode piorar? Na Câmara só tem chance de piorar. Mais do que já está? E eu não vejo o governo do qual eu defendo e faço parte da base, atuando para evitar o que aconteceu. Porque o que eu vi no Senado Federal é que o texto saiu do Ministério da Fazenda. Isso é uma coisa absurda que a gente não pode aceitar. Quem redigiu o texto foram os técnicos do Ministério da Fazenda. Foi assim que saiu o texto que foi votado lá. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel, estava lá dizendo que podia ou não podia ser votado, conduziu a votação. Isso nós não podemos aceitar.
Não é por ser do partido A ou B, porque isso não é partidário, isso é por interesse regional. Os grandes protagonistas são do meu próprio partido. Aí, então eu não estou aqui falando em função dessa informação que os jornais noticiaram, quer dizer, eu sou obrigado a perguntar o seguinte, o governo federal está, de maneira absolutamente clara, transparente, contra os interesses do Rio de Janeiro? Deputado Edson Santos? Eles estão na seguinte situação. Absolutamente não. Eu não Até porque esse momento que o Rio de Janeiro está vivendo, que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, se deve primeiro à sabedoria de dois grandes homens, Lula e Sérgio Cabral. Isso nós concordamos. Que sentaram à mesa e pactuaram. Não há dúvida nenhuma em relação a isso, mas a informação que circulou é que o presidente Lula está preocupado com isso. Agora, o que há, Ricardo, é exatamente uma falta de comando na discussão dessa questão de royalties. Né? Por isso que eu defendo que nós na Câmara, ontem eu tive com o líder Vacareza levantando essa preocupação, né, que chamemos a responsabilidade. Eu sei que o terreno da Câmara, Eduardo, ele é mais difícil de ser trabalhado. O senhor também não acredita em nenhuma chance de mudança na Câmara? Não, eu acredito. Eu acredito a partir do Poder Executivo interferir na discussão. Isso que eu quis dizer. Eu não vejo o governo agora, com um certo limite. Você se lembra também que quando o deputado Ibsen anunciou a emenda, o presidente Lula saiu a campo contra e a Câmara votou contra a vontade do presidente da República. Então, tudo mas ele saiu contra, ele vetou. Não, mas se houve o veto, não importa. A Câmara foi contra, mas ele não manteve a sua violência. Mas o governo até agora está lavando as mãos do plenário. O governo até esse momento está lavando as mãos. Simplesmente está definindo o seguinte, Ricardo, não seria tão precipitado nesse campo. Não, até o momento. Eu prefiro explorar até o último momento a possibilidade de veto. Até de veto, sim. Mas o governo, até o momento, está lavando as mãos. Porque disse o seguinte, eu aceito perder isso aqui. O resto vocês vão lá e se entendam. É assim mais ou menos que o governo está se comportando até agora. Pode ser que com a repercussão do processo, e eu confio que a presidenta da República não vai deixar que termine desse jeito como começou o processo. O deputado Edson Santos, as versões de que o governo estaria jogando contra os interesses do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, elas são inúmeras. Inclusive, disseram que a ministra da Articulação Política, Ideli Salvati, chegou a fazer reunião isolada e separado com os estados não produtores, ou seja, o que dá um aspecto de que houve uma aliança do governo com os estados não produtores contra o Rio de Janeiro. Na verdade, Ricardo, houve ou não houve? Qual é a sua avaliação? Na minha opinião, não houve. O que há, na verdade, é uma união dos estados não produtores, digamos assim, contra o Rio de Janeiro. Essa que é a realidade. E que não precisa da ministra Ideli ou de qualquer outro membro do governo para se unificar. Mas essa união aumenta a responsabilidade do governo federal em ser mediador desse processo. Mas é isso que nós estamos colocando aqui. E até agora não tem sido. Isso nós estamos colocando aqui. Não, veja bem, na medida em que o governo federal, ele hoje já acenou com a participação nesse processo. Vamos dizer que o governo federal está de lona nisso. O governo federal está participando desse processo. O que nós queremos e o que eu quero é que haja uma participação mais efetiva, mais significativa do governo federal. E isso se dá com diálogo e pressão. Na verdade, esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele repercute junto ao governo federal como uma forma de pressão junto à presidente da República, a fim de que ela tome as rédeas da presidência. Eu queria contestar sobre essa parte da participação da ministra Ideli. Eu até vi essa semana que eu apelidei do Jabuli, o Jabuti da Ideli, quando colocaram para mudar a área geodésica. Não, mas aí pegaram o projeto dela. Não, mas ela participou e concordou. Ela participou e concordou que houve uma reunião de líderes no dia anterior. Tem, o líder do meu partido disse que no dia anterior ela falou na reunião que isso iria acontecer. Isso foi um bode que foi... Eu tenho sim. Mas saiu do texto. Não, saiu. Não, saiu do texto. Graças a Deus saiu do texto. Saiu do texto. Da pressão, mas essa foi um jabuli. Eu sei. Vamos dar um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.